Começamos agora o programa Café com Leite aqui na TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, com a TV Cariri e com as redes sociais. No YouTube, Facebook, de todas as formas eu estou aí presente, eu estou ao seu lado, eu estou me deliciando de um cafezinho. Mas em especial lhe mantendo sempre bem informado com os nossos convidados. Hoje, mais uma vez, eu vou começar aqui com o Roberto. O Roberto é uma figura que já faz parte aqui do nosso programa, é historiador, uma pessoa muito querida aqui em Juazeiro do Norte. E escreveu agora esse livro, né? Muito obrigado mais uma vez você aqui, sempre com uma novidade e sempre me deixa muito feliz porque uma das coisas que eu tenho como forte, como desejável aqui no nosso programa é primeiro conversar com nosso ouro, né? Nós não temos prata, nós temos ouro aqui. E segundo, mostrar os conteúdos, né? Você é uma personalidade na história e eu fico muito feliz. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no meu programa. Eu agradeço, né, Leito, o convite, mais uma vez, e principalmente as palavras elogiosas, né? Suas hipérboles são muito, muito bem-vindas, né? A gente tem aí, há mais de 10 anos, desenvolvido um trabalho aqui na cidade de Juazeiro do Norte, mas também na região do Cariri, essa região que as cidades se complementam, né? As histórias, elas estão muito intrínsecas, estão muito cruzadas, mas principalmente em Juazeiro. E agora tive a felicidade, em abril, de trazer ao público aqui do Cariri esse livro Juazeiro e Suas Memórias, uma obra que há 4 anos nós iniciamos esse processo de editorial dela. Por que há 4 anos? Porque você vem revisando, olhando, vendo todos os detalhes, né? Exato. Esse livro, Leite, primeiro que foi escrito por uma pessoa de suma importância na história de Juazeiro do Norte. Amália Xavier de Oliveira nasceu em 1904, era filha de José Xavier de Oliveira, que era uma pessoa de muita proximidade e confiança do Padre Cícero. Zé Xavier era o homem que o Padre Cícero confiava as obras. Ele foi responsável, por exemplo, por construir o Cemitério do Socorro, por tocar a obra de reforma da Igreja Matriz, enfim, era uma figura muito benquista pelo Padre Cícero. Era também administrador de muitas propriedades rurais que o Padre Cícero tinha. É uma pessoa de confiança, né? Com certeza, de total confiança. Para você ter uma ideia, a casa deles, naquela época, as casas muito compridas, né? E os fundos da casa de José Xavier davam... Ele morava na rua Padre Cícero, mas os fundos da casa davam para a rua São José. Então o Padre Cícero, sempre que queria fugir daquela rotina muito movimentada, tinha dia que ele estava com a cabeça um pouco mais aperreada, corria para a casa de Zé Xavier e lá te encontro. Então, uma família muito ilustre que contribuiu muito aqui para Juazeiro, a começar pelo doutor Antônio Xavier de Oliveira, que era irmão mais velho de Dona Amália, e saiu daqui de Juazeiro em 1911 para Salvador, para completar os estudos e ingressar na Faculdade de Medicina da Bahia. Olha só. Foi o primeiro filho de Juazeiro que recebeu o diploma de médico, né? Filho de Juazeiro, 1911. Ele saiu daqui em 1911 e em 1918 ele concluiu sua especialização em psiquiatria. Então, não somente o primeiro filho de Juazeiro médico, mas também o primeiro psiquiatra, filho de Juazeiro, e considerado um dos fundadores da psiquiatria nacional, junto de Juliano Moreira, né, que é o patrono da psiquiatria aqui no Brasil. Então, depois do Dr. Xavier vem a irmã, Dona Amália. Dona Amália saiu de Juazeiro na década de 20
para estudar em Fortaleza, fazer o curso normal, que era o que habilitava as mulheres na época a serem Ensino, professoras, né, professor. ali do ensino. Então ela dedicou a vida dela toda ao ensino. Ela é de uma geração de professoras que a questão do magistério era quase um sacerdócio. Elas não casavam. Elas tinham uma vida particular muito restrita, privada e correta. Né? Ela não casou, e não foi só ela, a geração dela praticamente. Né? Era muito raro uma professora casar naquele contexto. E ela era uma professora muito rígida, muito séria, né? Sim. E havia, de fato... Ficou conhecida por isso aqui em Juazeiro. Ficou conhecida e respeitada, né? Exatamente. Respeitada. Amália Xavier de Oliveira. E a época, você falando aí que o irmão dela foi para Salvador em 1911, eu aqui me imaginando indo daqui para Salvador, porque, se não me falha a memória, eu conversei com o Roberto Cabral, ele disse que a primeira médica cearense é do Crato, né? Amélia Benebien Perrucci. Olha aí, você sabe até o nome, né? E exato. foi, parece-me que a cavalo para Salvador. E o doutor Xavier também. Também a cavalo, era isso que eu ia te perguntar. E ele também. Foi de quê? Em Lombo de Burro. Né? Lombo de Burro, né? Lombo de Burro. Imagina, daqui para Salvador. Daqui para Salvador. Um mês, hein? Levava. Eles faziam pernoites em muitas cidades, né? Ele lançou alguns livros ao longo da vida dele. Um dos mais famosos é Beatos e Cangaceiros, publicado em 1920. Esse livro ficou 104 anos fora das prateleiras. Agora, em dezembro de 2024, nós tivemos a felicidade de lançar ele. Eu mandei fazer uma impressão de 350 exemplares, acabou já, estou esperando mais da gráfica. Graças a Deus tem tido uma aceitação muito boa. E não tenho exemplares disponíveis no momento, mas em breve, acho que mais tardar uma semana, 15 dias, eu já estou com eles em mãos. E você publicou? Publicamos em dezembro e em abril, né, fizemos a conclusão dessa obra, Juazeiro e Suas Memórias. Por quê? Retornando à figura de Dona Amália, ela volta para Juazeiro ainda nos anos 20, né, e se estabelece aqui, e ela teve um papel crucial no desenvolvimento da educação, não somente de Juazeiro, mas do Cariri. Ela é ícone, né? Na educação, ela foi uma das responsáveis por esse movimento precursor de Juazeiro ser hoje um polo educacional. Né? Eu explico. Em 1928, ela funda o Ginásio Santa Terezinha. Era uma instituição particular, privada, voltada para moças. Naquela época existia essa divisão, né? Colégio somente para rapazes e somente para moças também. Então, em 1934, ela participa da Sociedade Limitada que funda o Instituto Educacional de Juazeiro. E esse instituto ele fica responsável por encampar o que já existia no papel, em forma de lei, a chamada Escola Normal Rural de Juazeiro do Norte. Primeira escola normal rural do Brasil. Do Brasil. Exato. Ela não foi sua primeira diretora. Ela foi a segunda diretora. Ela assume a direção da Escola Normal em 1936 e fica nessa direção até 59, sai por uma questão política, volta 2 anos depois e fica até a década de 70. Então a vida dela praticamente toda ela dedicou à Escola Normal. E qual é o diferencial da Escola Normal? Naquela época, as moças tinham que fazer o mesmo trajeto que ela fez. Ir embora para Fortaleza, ir embora para outras cidades. E a Escola Normal... Para estudar lá. Para estudar em alguma escola que tivesse o curso normal. Certo. E a Escola Normal Rural, ela quebra esse ciclo. Agora você não tinha mais que sair para as capitais para estudar e fazer o curso normal. Então você tinha moças de toda a região que vinham para Juazeiro. Vinha para Juazeiro. Para poder estudar na escola normal. Isso por volta de A escola foi fundada em 1934. 34. E nessa implantação já foi adotada essa regra. Exatamente. Já tinha um curso normal em seu organograma e já começa a formar as suas primeiras normalistas. E hoje, rapaz, a gente se reportando lá aquele prédio, que é um prédio, uma estrutura antiga, né? Assim, uma coisa já bem, digamos assim, que está se acabando, né, Roberto? Pois o município deveria pensar, né? Passou por uma guaribada agora recentemente. Na parte interna passou também? Porque a gente... a parte interna eu não sei. Agora a parte externa fizeram uma intervenção. Agora qual é o grande desafio que nós temos lá? É porque é um prédio estadual, né? Então, ele é tombado a nível de município, o município acompanha, né, essa questão da conservação do prédio.
mas eu, enquanto historiador, fico muito preocupado, porque eu considero como equivocada a medida de ter virado a frente do colégio para a Rua do Cruzeiro. A Rua do né? Cruzeiro. Você já tinha toda uma estrutura estabelecida ali, Sim. e aí ele passou por uma expansão nos anos 70 e viraram a entrada para a Rua do Cruzeiro. Virou a escola Professor Moreira de Souza. Uma homenagem justa, né? Haja visto que naquela época a gente o curso normal ele estava deixando de existir, estava havendo umas reformas educacionais, e para que a história da escola normal ela não se apagasse por completo, homenagearam o Joaquim Moreira de Souza, que é considerado o pai do ruralismo aqui no Brasil. Ele quem teve essa ideia de estruturar um sistema de ensino voltado para a formação de professores para o ambiente rural. Né? E era a escola que hoje é o Moreira de Souza, Exato. Também tinha esse fim. Exatamente. Continuou, digamos assim, né? O Joaquim Moreira de Souza, inclusive, ele foi secretário de Educação do Estado do Ceará na época, esteve em Juazeiro em algumas oportunidades, foi bastante homenageado em vida, e depois do seu falecimento, quando a escola foi trocada de nome, o homenageou. Né? Tá certo. Que bom, né? Merecedor, como você disse, eu não conheço, sim. lógico, mas merecedor, já que era um ícone também da educação, né, no nosso estado. Sim. E como você disse também, e pega as palavras da música de Zezé de Camargo e Luciano, flores em vida, né? Importante. Passear flores em vida. De que adianta homenagear depois que eu não estou mais aqui, né? E são momentos assim ricos que devem ser destacados e que sirva não somente para as pessoas da educação, que é o nosso tema aqui, mas para todas as pessoas que são merecedoras de homenagens, que eu faça agora. Exato. Né? O Nelson Gonçalves também gravou uma música década de 80, acredito, Quando Eu Me Chamar Saudade, né? Onde ele fala mais ou menos isso. Né? Ele diz que ele diz o seguinte: sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Sei que até onde chorar e querer me homenagear fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu canto assim: se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Que faça agora. Realmente tá certo, e isso tem que ser feito mesmo, porque as pessoas, mais um detalhe que eu acho, fora aqui dessa nossa conversa um pouquinho, mas é importante que a gente converse isso, Roberto, é que na verdade, se isso não acontece, ou seja, as pessoas comentam isso, as pessoas prezam por isso, eu, você e muitas outras pessoas, mas eu vou te falar uma coisa, eu não vejo isso na prática, não. Verdade. Eu não vejo isso na prática, não é verdade? É verdade. Tantas pessoas que são merecedoras do nosso respeito e nossa homenagem, né? E não acontece. As pessoas estão aqui, venha receber você mesmo, né? Exato. Depois fica só para nome de rua. Não quero meu nome na rua, não. Mas é isso. Gente, o livro, né, escrito... Me conta essa história direitinho aqui. Amália Xavier deixou escrito esse livro. Né? Dona Amália, ela gravou o seu nome na historiografia de Juazeiro a partir de 1969, com uma publicação chamada Padre Cícero, que eu conheci. Certo. Esse livro foi um clássico. Ele é um clássico, na realidade, né? Não foi, ele é. Ele teve 5 edições. Então, chegou a ser reeditado, inclusive, pela Fundação Joaquim Nabuco, lá do Recife. Então, foi um livro que é considerado uma referência muito importante sobre a história de Juazeiro até hoje. E publicou outras obras também, inclusive publicou uma obra bem volumosa sobre a história da Escola Normal Rural de Juazeiro. Diga-se de passagem, aquele prédio que a gente estava conversando agora, daquela arquitetura tão bonita, né, da Escola Normal, foi um prédio que foi construído, em parte, com uma emenda parlamentar enviada pelo Dr. Antônio Xavier de Oliveira, irmão dela. Quando estava deputado, ele foi constituinte na Constituição de 1934 e na de 46. Né? Então, ele 2 vezes representou o estado do Ceará. E o Dr. Antônio Xavier de Oliveira teve essa participação. Então, Dona Amália publica esse livro, publica também sobre a história da Escola Normal, e estava trabalhando ali desde os anos 70, nessa obra chamada Juazeiro e Suas Memórias. Ocorre o seguinte:
Ela fez os registros até 1980 e encaminhou os manuscritos para que eles fossem datilografados e depois ver a possibilidade de uma publicação. Ocorre que naquela época os custos de você editar um livro eles eram consideráveis, né? Você tinha que dispor de uma soma de dinheiro alta. Ela, num primeiro momento, não conseguiu, já estava com a idade bastante avançada, e em 1984, em dezembro de 1984, ela infelizmente vem a falecer vítima de pneumonia, né? Então, ela teve ativa até seus últimos dias, né? Mas aí a gente sabe que a pneumonia é uma doença que progride rapidamente, Sim. né? E foi o que aconteceu com ela. Ela faleceu e deixou esses originais. Bom, você publicou, né, pegou aí os seus direitos autorais e publicou esse livro. Eu te vendo aqui até 1980. Agora eu quero saber por que é que Roberto não puxou um pouquinho mais e aditivou, digamos assim, esse livro. Mas isso eu quero saber no próximo bloco. Ô Roberto, vamos beber água? Vamos. Justo, né? São Geraldo. E um cafezinho. É bom para Historiador, escritor, tomar animar café, as ideias, né? Por favor, meu amigo. Quer conhecer um pouco mais sobre Juazeiro e suas memórias pelo nosso convidado Roberto Júnior? É simples, você fica ligado. Nosso intervalo é rápido, é só o tempo do cafezinho, você já sabe. Voltaremos já já. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. É sempre muito bom me deliciar da cultura, das informações aqui dos nossos convidados. Hoje, com muita maestria, com muita competência aqui, conversando com o escritor, historiador Roberto Júnior, aqui no programa Café com Leite, conversando sobre esse compêndio, né? Juazeiro e suas memórias. Está escrito aqui Amália Xavier de Oliveira, com todo respeito, né, professora Amália. Mas quem editou aqui foi Roberto, e nós vamos saber por quê, lógico, né? Pois é, Roberto, eu aqui, a palavra vem e eu corto aqui, o livro escrito por... Amália Xavier de me explica aqui, por favor, porque para eu me dirigir melhor. Pronto. Como eu lhe disse, ela faleceu e deixou esses originais, sem ser publicados. Há 4 anos eu tomei conhecimento de que existia esse material. E foi atrás. Primeiro, fiz contato com o grande amigo Renato Casimiro. E conversando com ele disse, não, eu tenho uma cópia. E fiz uma transcrição e me passou e eu analisei esse material. E eu pensei o seguinte, eu digo, olha, um livro dessa envergadura, ele não pode ficar guardado, ele tem que circular, né? Então, assim, Renato já tinha feito um trabalho de divulgação desse livro, já tinha alguns pesquisadores aqui da região que já tinham tido acesso e tudo, mas o grande público ainda não. E eu digo, agora eu vou puxar para mim essa responsabilidade. Conversei com ele, tive todo o apoio, fui atrás da família, chegamos a um entendimento e eu fiz a aquisição dos direitos da obra. Foi um trabalho muito árduo, porque você veja... E muito responsável, né? Porque você estava acreditando no que está dito, né, Roberto? Eu assim, me corrija, mas, por exemplo, você pegou um conteúdo e você acreditou. Sim. Então, assim, é uma responsabilidade. É um voto grande, de confiança a uma pessoa que dedicou a sua vida inteira trabalhando com muita seriedade, não somente pela educação de Juazeiro, mas pela história também. Sim, né? Ela foi uma das grandes pesquisadoras. E Dona Amália, ela tinha um acervo invejável. Né? Você veja, quando o Padre Cícero morreu, até que os salesianos eles viessem tomar posse, de fato, dos bens do Padre Cícero,
o arquivo dele ficou em estado de vulnerabilidade. E ela fez o resgate de uma parte desse arquivo e manteve em posse dela, né, durante muitos anos. E isso foi crucial para que esse arquivo continuasse existindo, porque senão não podia ter sido tocado fogo, como teve muito arquivo do Padre Cícero que foi incendiado. Né? Então, uma pessoa que tem todo o nosso respeito e suas credenciais, né, para que nós viéssemos a levar em consideração o que ela escreveu. Mas ela também teve a preocupação, depois o leitor, quando tiver acesso à obra, vai ver, de referenciar de onde é que ela tira a informação também. Ela já fazia isso. Então, por exemplo, aquela passagem que eu estava ali contando mais cedo, sobre a questão da manifestação do milagre do precioso sangue na matriz de Santo Antônio em Barbalha, ela referencia carta do padre Soter ao bispo Dom Joaquim, está aqui na pasta de arquivos especiais do meu acervo particular, quem quiser consultar depois, né? Então todo esse cuidado ela teve. E esse arquivo dela hoje eu tenho conhecimento. Isso é importante para a valorização de um conteúdo. Com certeza, porque você tem uma rastreabilidade, né? Sim. Depois eu posso ir atrás da própria carta e chegar a ver que ela fez o trabalho da forma correta. Então, como eu lhe disse, é uma pessoa que tinha todas as credenciais para que a gente investisse nesse projeto. Nós investimos aí um capital considerável na realização dessa obra. Para além do investimento que foi feito, colocar também a nossa credibilidade à disposição do público. Né? Sim. Porque trazer uma obra a público, tanto você que escreve, quanto você que, no meu caso, estou editando, há uma responsabilidade muito grande por trás. E por que suas memórias, Roberto? É porque tem as memórias de Juazeiro aqui em ordem cronológica, eu não vi, lógico, eu tive acesso agora ao seu livro, não. Por quê? E suas memórias? São as memórias de Juazeiro aqui, eu estive vendo aqui que tem por ano, né? Os anos, tem dias, meses, exato. etc. Ela adotou a metodologia que o Irineu Pinheiro tinha adotado também em 1954, quando escreveu Efemérides do Cariri. Esse modelo de escrita não é uma exclusividade deles, né? A gente já tem muitas obras que seguem esse modelo, que é quando você registra justamente a cronologia dos fatos. Então ela começa em 1827, justamente descrevendo de uma forma muito minuciosa a questão do lançamento da pedra fundamental da Capela de Nossa Senhora das Dores, aqui em Juazeiro, e segue até 1980, né, que foi o ano em que ela encerrou essas anotações. Ou seja, é um conteúdo rico, né? Sim, você veja que depois de diagramado, o livro ficou com 400 páginas. 400 páginas, estou vendo aqui. 400 páginas. E original, datilografado, são 560. Isso não quer dizer que eu cortei conteúdo. Isso quer dizer que eu fiz a transcrição, diagramei, formatei e consegui enxugar um pouquinho mais. O original feito na máquina tem uma fonte maior, né, tem uma formatação diferente, mas nós tivemos meses de trabalho, linha por linha, lendo, revisando os dados. E depois de tudo feito, revisão. Exatamente, para chegar a um produto de confiança, à altura da biografia de Dona Amália Xavier e também da história de Juazeiro. Sim. Você tem algum tópico desse aqui, por exemplo, que você... Não, eu vou verificar se isso procede, se tem outras fontes que confirmem isso aqui. Chegou a isso, não? Olha, alguns fatos que me foram muito curiosos, né, digamos assim, como esse caso aí da manifestação do milagre do precioso sangue lá em Barbalha, eu realmente entrei em contato com algumas pessoas que eu tinha conhecimento de que tinham uma leitura já mais apurada. Existe uma pesquisadora, inclusive, a Dia Nobre, que ela lançou um livro chamado Incêndios da Alma. Ela é juazeirense, hoje mora em Petrolina. E a Dia ela foi para o Vaticano, justamente para ter acesso aos documentos referentes a esse período. E aí ela demonstra, a partir da documentação depositada no Vaticano, que tanto ocorreu esse fato, como também outras manifestações com outras mulheres, outras beatas aqui de Juazeiro, que não somente a Maria de Araújo. Né? Então Maria de Araújo ela teve essa importância de ter tido a manifestação do milagre do precioso sangue mais vezes, né?
o que demonstra um estado de graça realmente notável. Quer dizer que teve com outras mulheres também? Sim, senhor. Olha Sim, só. senhor. Eu Inclusive, me considero juazeirense, dado ao tempo que já aqui estou, mas não sabia. pois é. Então, assim, eu já tinha lido muita coisa, mas desconhecia algumas passagens como essa e realmente admito que fui atrás de cruzar os dados, né? Até porque, como eu lhe disse, a gente coloca a nossa credibilidade a jogo. Sim, sim. E realmente foi da forma como ela narrou. Vendo, você, lógico que conhece isso aqui da número 1 à número 400, a páginas laudas aqui. Aí eu te Sim. pergunto, tem fatos assim que faz parte do contexto do dia a dia, que te chama a atenção, que você enxerga hoje nos dias, por exemplo, passando numa rua, tá aqui, funcionou, sei lá, uma escola, funcionou uma igreja, sei lá. Isso tem essa relação? Olhe, Leite, eu vou lhe ser muito sincero, são 10 anos já, mais de 10 na verdade. Eu tenho 10 anos que fundei o projeto, mas antes disso eu já pesquisava. O camarada que tem a cabeça boa para abstração, quando ele estuda muito a história da região como um todo, como é o meu caso, a gente termina tendo esses devaneios, né? Hoje mesmo eu lancei falei para você um vídeo sobre o cemitério de Nossa Senhora do Rosário, né? E ela, inclusive, fala, né, sobre esse cemitério no livro dele, porque ela foi a responsável pela demolição do cemitério para a construção da capela de Nossa Senhora de Fátima. Então, são pontos assim que a gente passeia por Juazeiro e vai cruzando essas memórias, né? Ali nas Malvas, perto de onde hoje nós temos a escola normal, ali a gente tinha uma trincheira da Guerra de 14, né? Passava por ali também. Que a trincheira passava ali e nós tivemos lá o registro da morte de Quintino Feitosa. Foi um dos combates armados assim dentro da cidade de Juazeiro que mais marcou a história da cidade, tanto pela crueldade como pela perversidade dos homens que perpetraram aquele crime contra o Quintino. Então, assim, uma obra como Juazeiro e Suas Memórias, ela permite ao leitor, né, nas suas 400 páginas, fazer um passeio aí de mais de um século pela história de Juazeiro. Com certeza. E com certeza ele vai, depois de terminar de ler ela, ele vai conseguir ter esses déjà vus também ao passear por nossa cidade. E é tão legal isso, né, rapaz? Você conhecer sua cidade mais a fundo e o que era, o que está sendo hoje, a evolução. Por exemplo, você vê essa capa aqui, é a Rua São Pedro, né? Imagina, Rua São Pedro. Né? Rua São Imaginei Pedro. aqui, Rua São Pedro. Rua São Pedro. Você olha isso aqui e vê Rua São Pedro aqui. Padre Cícero, não, aqui não é o casarão do... Não. Lá não tem primeiro andar? Tem. Rua São Pedro. Rua São Pedro, ali antes de chegar na Rua do Cruzeiro. Esse sobradão aí da esquina aqui à esquerda, ele ainda existe. Hoje funcionou durante um tempo uma agência de viagem, hoje tem uma loja de santo lá. Rua São Pedro. Esquina do Cruzeiro? Ali, exatamente. Ali funcionava, era vendia produtos de prótese, um negócio assim. Na esquina quando o Cruzeiro, vizinha a Câmara, a antiga Câmara, né? Exato. Que hoje tem... esse aqui do primeiro andar? Exatamente. Mas não tem uma esquina aqui. Tem, mostra aqui os dois postes. Sim, então a esquina é depois dela, né? Então aqui é subindo, digamos assim, né? Subindo, é a vista de quem sobe. Ou seja, aqui atrás é a matriz, né? Aos fundos estaria a matriz. Certo. Exato. Eu estou subindo para a praça. Exatamente. Perfeito. Que legal, que legal. E de quem é essa foto? Tem, não? Essa foto está aqui referenciada na orelha do livro, certo? Essa foto pertence ao acervo do nosso querido Renato Casimiro e saudoso Daniel Walker também, né? Olha um acervo só. que eles constituíram aí ao longo da vida. E deve ter muito conteúdo guardado também, Rapaz, o acervo de Renato e Daniel, ele soma 70 mil itens, né? 70 mil itens? 70 mil itens. Jornais, revistas, fotografias. A primeira gravação que eu fiz com o Renato Casimiro foi sobre cemitérios de jornais. Mas ele já pesquisou bastante sobre isso. Diga uma coisa, aí aqui tem, como disse, anos e dias e meses seguintes. Exato. Assim, é uma ordem cronológica da história que ela catalogou e foi anotando ali, passando. E se eu me reportar aqui numa ordem cronológica de leitura, eu vou, consequentemente, fazer uma viagem. Com certeza, né? Com certeza você vai conseguir se situar muito melhor
na questão de, por exemplo, o tempo que ele leva para ir para Roma, né? Porque ela coloca o dia da saída, o dia da volta, olha só, né? Onde é que ele passa, de onde é que ele despacha as cartas para a família, né? Onde é que pernoita. Então você consegue constituir momentos como esse da vida do Padre Cícero. Inclusive, tem uma passagem aqui, o senhor me dê licença. Nós estamos acostumados a enxergar o Padre Cícero sempre naquela posição de defesa em relação ao que ele vinha sofrendo, né, digamos assim, de violências mesmo, tendo seus direitos muitas vezes ignorados pela Diocese do Ceará, né, e foi uma situação que você tem um homem acuado, né? Ele começa a ser julgado já condenado, né? Não era o tribunal que ia ter que provar que ele estava mentindo, era ele que ia ter que provar que não estava mentindo. A gente sabe que hoje, ao ponto de vista jurídico contemporâneo, né, o ônus da prova cabe a quem acusa. Exato, né? Mas naquele momento era o inverso. Exatamente. Então ele responde uma carta ao Padre Alexandrino, que era vigário do Crato, e eu não tinha ainda topado com o Padre Cícero numa posição de ataque, né? Mas essa carta me marca bastante justamente por conta disso. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou preparar um cafezinho aqui e a gente no intervalo procura aí, porque eu me interessei mais ainda. Pronto. Roberto, água São Geraldo, né? Por favor. Com certeza. E mais um cafezinho, por favor, Roberto. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema? Juazeiro e suas memórias. Quer conhecer um pouco das memórias de Juazeiro? Adquira o livro com o nosso amigo Roberto, que aqui eu folhei no intervalo passado aqui. Eu vou te falar uma coisa, viu? Só pela folheada que eu dei aqui já deu para sentir o sabor da essência do conteúdo. Gente, nosso intervalo é rápido. Voltaremos em instantes. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Motivo de alegria ter a sua companhia, ter a sua audiência. É sempre muito bom estar com os nossos convidados aqui, né, mantendo você sempre bem informado. E hoje, com muita maestria, com muita competência, conversando aqui com o historiador, o nosso professor Roberto Júnior, né, falando um pouco sobre este livro, Juazeiro e suas memórias, aqui no nosso programa. Livro que, de certa forma, vale a pena folhear aqui novamente e vale a pena você tê-lo na sua biblioteca, não, na sua cabeceira, né? Você ter na sua biblioteca, a poeira vai cobrir. Pense nisso. Eu vou pedir permissão aqui agora ao meu convidado para mostrar também aqui a minha queridinha, né? O Café com Leite em Revista, 8ª edição. Inclusive tem uma matéria aqui, escrita pelo Roberto Júnior aqui, Aviação no Cariri, 9 décadas de história, tá aqui, ó, tá? E aqui nós temos muita coisa interessante, né? Educação, cultura, empreendedorismo. Alguns convidados que aqui passaram no programa Café com Leite. Pega o seu exemplar na Rua Damiro Gouveia, 163, no centro de Juazeiro do Norte. Para você que reside fora, manda uma mensagem aí nas redes sociais aí para a nossa produção e nós enviamos para você gratuitamente, tá bom? É a 8ª edição do Café com Leite em Revista. A sua está com a minha produção, porque essa daqui é do meu amigo Roberto. Daqui a pouco eu entrego para ele. Ele que escreveu, tem uma matéria escrita nessa revista e já vou cobrar aqui para a próxima edição. Roberto, vamos escrever, né? Quem sabe que tema virá. Meu amigo Roberto, encerramos o bloco anterior você falando nessa questão do Padre Cícero e algo que chama a atenção quando a gente toca no Padre Cícero, né? Nesse contexto aí dessa carta que você procurava, qual era o objetivo principal? Onde era que o Padre Cícero estava inserido nesse contexto, Roberto?
Uma coisa que me destacou muito, que me chamou muita atenção, Leite, foi justamente o fato de que nós nos habituamos a ver o padre Cícero sempre na defensiva, ver o padre Cícero sempre muito obediente ao bispo, né? Cumprindo à risca tudo que o bispo ordenava, justamente porque desejava ver suas ordens restauradas. Mas essa carta, que é datada de 1897, ou seja, 8 anos já que o padre Cícero vinha sofrendo aquela perseguição, esses processos onde ele já partia condenado, né? Você chega e encontra um homem já numa posição mais rígida, né? E ele responde ao padre Alexandrino de uma forma que me surpreendeu, né? E por isso que eu destaquei e vou agora fazer a leitura para que o nosso telespectador possa sentir também. Dia 19 de junho de 1897, responde o padre Cícero a Monsenhor Alexandrino sua carta de 13 de junho. Segundo Ralph Della Cava, essa carta é do dia 19 de junho e não de 21 do mesmo mês. É a observação que Dona Maria faz. Mas vamos ao teor da carta. Ilustríssimo e reverendíssimo Senhor, recebi, às 5 horas da tarde de 13 de junho do corrente, o ofício que neste dia dirigiu-me Vossa Reverendíssima, marcando-me às 4 horas uma entrevista reservada. Assim, pois, não tinha mais lugar a satisfação do chamado, nem também se revelar a necessidade desta entrevista, porque se há algum assunto reservado a tratar-se hoje mesmo ou quando queira Vossa Reverendíssima, pode fazê-lo com maior vantagem por escrito, pois verba volet et scripta manet. Isso quer dizer que as palavras voam e as escritas permanecem. E assim, em tempo nenhum, quem quer que seja poderia atribuir-nos outra palavra, nem dar às nossas expressões sentidos que elas não tenham. Convém, pois, e é necessário mesmo, na confiança do presente, prevenir a vicissitude incerta do futuro, e salvaguardar um direito que nos é comum, principalmente quando a calúnia e a má vontade me perseguem e me fazem sua vítima. Pode ainda, em desempenho de seu ofício, atribuir crime e desobediência em que, por mercê de Deus, nunca pensei. E do que tenho sofrido, Deus livre e Deus guarde a Vossa Reverendíssima. Assinado, Padre Cícero Romão Batista. Não vou e pronto. Não vou, não confio, corro o risco de vocês me colocarem alguma palavra na boca e me condenarem pelo que eu não disse. Né? Tá certo. Ele tava com raiva. Pegaram ele num dia ruim. Pegaram num dia ruim. Tá certo. Bem interessante mesmo. Viu? Pegaram aqui e se ele fosse Quem sabe se de fato, se ele fosse, não pudesse acontecer. Já tinha acontecido, né? Já tinha acontecido. Ele já tinha confiado em muitos acordos verbais que não foram cumpridos, né? E isso terminou machucando muito ele. É um ser humano, né? E ele, inclusive, diz, no ano seguinte, quando ele vai a Roma, ele manda carta dizendo, olha, se não fosse minha família que está aí, minha mãe e minha irmã que precisam de mim, eu não voltava mais não, ia ficar por aqui mesmo. Né? Ele diz. Ele diz em carta. Me diga uma coisa, Juazeiro e suas memórias, menção exclusivamente a Juazeiro do Norte como um todo, ou já falamos do Padre Cícero, tem uma extensão muito grande sobre o Padre Cícero? Menciona a passagem dele em outras cidades, por exemplo, como Salgueiro, Recife, Roma, né, a própria Roma, Rio de Janeiro, ele vai ao Rio de Janeiro também. Fala de acontecimentos históricos que têm um envolvimento de Juazeiro. Não somente se restringe ao nosso limite geográfico, né? Tá então, a própria capital Fortaleza, né? Esse livro ele faz uma descrição muito detalhada também da guerra de 1913-14. Então ela faz um apanhado muito detalhista sobre a escavação, por exemplo, do Círculo da Mãe de Deus, né? Que é aquela rede de trincheiras que a gente tinha guarnecendo a cidade para evitar a entrada das tropas do governo do estado. Conversei sobre esse assunto com Renato Dantas, essa época, saudoso Renato Dantas. Falando também sobre esse tema aí. Também nos faz muita falta. Pois é, gravamos e um pouco antes dele partir eu o convidei, mas ele estava enfermo, Leite, eu gostaria demais, mas não estou com condições e tal. E até reprisei um programa sobre ele também, que um grande memorialista, né? Um grande historiador. Roberto, a intenção da professora Amália Xavier era sempre voltada
para contar a história do Padre Cícero, apesar, como você disse, de ter todo o contexto do Juazeiro, né? Mas era sempre no tocante a registrar as memórias do Padre Cícero, né? Ela tinha uma preocupação muito grande, porque como ela acompanhou de perto o sofrimento dele, né? Você veja, na década de 20, ainda ele teve aquela ilusão de morrer reconciliado com a igreja, né? Ele inclusive reabre o Primeiro Testamento dele justamente para incluir a Diocese do Crato e na esperança de que eles fossem advogar por ele e conseguir a restauração das ordens sacerdotais. Então, Era o sonho, né? era o sonho dele, ele morreu com isso cravado na garganta, né? E então, ela vendo aquilo tudo, ela foi uma das grandes advogadas do Padre Cícero, que o Padre Cícero teve ao longo da história de Juazeiro, foi a Amália Xavier de Oliveira, com toda certeza. Que bom. Ô, Roberto, você falou no início do programa que você gostava da história do Cariri, né, como um todo. Saindo um pouquinho desse conteúdo aqui do livro. Crato, Barbalha, Caririaçu, tudo isso te traz, aí eu me reportando agora a você, te traz assim, digamos assim, sustentabilidade, ou confiança, ou busca pela história desses municípios, ou de suas personalidades? Com certeza, Leite. Eu fiquei conhecido aqui em Juazeiro também, porque eu tenho um carro, que esse carro é quem me acompanha em todas as minhas expedições, né, digamos assim, e é um carro que eu acho que na nossa cidade devem ter uns 2 ou 3 apenas, e um é meu, que é um F1000 transformada dessas que existiam ali na década de 90 e 80. Então, onde eu passo, o povo sabe que é eu que estou indo, né? E para você ter uma dimensão, esse carro, na minha mão, ele rodou já 40 mil quilômetros, né? E desses 40 mil, lhe garanto que pelo menos metade disso foi investigando em cidades até distantes, né? Em outros estados, inclusive. A região do Cariri Cearense ela tem essa característica de ser uma região de travessia. Então a gente tem vínculo muito forte, por exemplo, com o sertão pernambucano, a gente tem um vínculo muito forte com o Cariri paraibano, com o Brejo paraibano. Então você tem pessoas que vinham de várias partes do Nordeste para cá, traziam suas culturas, suas histórias e vieram construir essa cidade. E a região do Cariri não se diferencia de Juazeiro nesse sentido, né? Aquela rota final de boiada. Então, era uma das feiras, a Feira do Crato, na época do século XIX, era uma das feiras mais movimentadas do estado. Então, é uma região que ela é instigante. Por si só, ela é muito instigante. Inclusive, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque existe um livro chamado O Cariri, Seu Descobrimento, Povoamento e Costumes, do saudoso Irineu Pinheiro. Irineu faleceu em 1954. E lançou esse livro em 1950, e é uma das grandes obras dele, que ele escreveu, e ele faz uma descrição muito pormenorizada do processo de colonização dessa terra, das características do nosso povo, né, inclusive das fontes de água que nós temos aqui, enfim, é um passeio pelo Cariri, ali do período colonial até a década de 50. E se Deus quiser, agora no meio do ano, está na praça também, pela nossa editora. Que bom, rapaz. Isso é reviver, né? Momentos importantes da nossa história, né? Saber. E eu acho que isso chama atenção, as pessoas gostam, né, da história, as pessoas gostam. É uma das tentativas nossas, né? Ao trazer essas obras, ao publicar vídeos, fotos, essa é chamar a atenção do povo, é trazer o povo para perto dessas demandas históricas da nossa região, para que haja o entendimento, né, de onde nós viemos e também para onde nós queremos ir. Nós queremos ir. E, Roberto, se não me falha a memória, historiadores assim, jovem como você, no Cariri, temos. Temos. A URCA é um celeiro de historiadores muito bom. A gente tem formado aí, nos últimos anos, muita gente boa que vem fazendo boas pesquisas. Graças a Deus, hoje a região do Cariri é bem servida do ponto de vista de pesquisadores, né? Eu, graças a Deus, tenho essa capacidade de articulação muito grande e terminei conseguindo, ao longo desses últimos anos, ir construindo um espaço de visibilidade, né, para as obras e para o material que eu produzo muito, muito grande. Mas a gente tem muita gente boa trabalhando aqui. Eu vou pecar por não lembrar os nomes, mas eu gravei, por exemplo,
uma menina que é historiadora também em Lavras da Mangabeira. Ela era secretária de Cultura, gravei com o Bosco, lá de Missão Velha, e mais um rapaz que escreveu um livro lá sobre as famílias da época, não me recordo, eu tenho um livro dele aqui também, e de Barbalha eu só gravei uma vez com então doutor Napoleão. Sim, né? Saudoso doutor Napoleão. De Caririaçu não consegui ninguém ainda, de Crato em alguns momentos já com o Humberto Cabral, enfim, eu sempre busco essas pessoas que têm conhecimento sobre a história, exatamente porque não deixa de ser mais um conteúdo indicador, assim como uma foto, para um futuro, a disseminação e a ampliação desses estudos, né? Com certeza, a gente tem que reverenciar iniciativas de programas como o seu, de dar espaço para esse tipo de abordagem, né, de conteúdo, porque ocupando esses espaços que a gente consegue conscientizar a população da relevância, de entender o nosso passado, de buscar estudar a nossa história, né? Isso permite que a gente evolua enquanto sociedade. Sim, com certeza. Roberto, rapaz, o tempo é curto, mas essa conversa está maravilhosa. Eu preciso fazer um intervalo para tomar um cafezinho. Gostaria eu de continuar, mas eu tenho que fazer um cortezinho. Vamos tomar um café? A gente volta logo. Vamos. E você, fique ligado. Nosso intervalo é rápido, é só o tempo daquele gostoso cafezinho. Eu volto já. Falei que era rapidinho, já me delicei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo, mas agora eu quero agradecer ao meu amigo Roberto. Roberto, muito obrigado, viu? Foi ótimo aí, foi muito construtivo esse nosso bate-papo de hoje. Quando você lançar esse livro aí, Cariri, do Irineu, né? Isso. Reeditar, né, no caso? Reeditar. Como é o título? Cariri? O Cariri, seu Cariri. povoamento... Seu povoamento. Costumes, enfim. Agora o subtítulo me fugiu. Mas, é o Cariri, né? Seu descobrimento, povoamento e costumes. Pronto, voltou. Pronto. Em breve, voltou. Roberto, quero te agradecer aí por esse momento aí, dizer que volto mais vezes aqui. Isso é sempre motivo de alegria recebê-lo aqui para compartilhar essas informações de extrema relevância para o nosso público. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço pelo espaço, Leite. Como eu ressaltei anteriormente, é muito importante a gente estar podendo acessar esses espaços da mídia para poder falar um pouco sobre a história da nossa região, explicar para o nosso cidadão que não é só na Europa que tem história, aqui Sim. no Brasil nós temos muita história, e a região do Cariri, então, nem se fala. Sem dúvida. Para adquirir o livro, Roberto? Você pode entrar em contato diretamente com o meu WhatsApp comercial, DDD 88996855084. Obrigado mais uma vez ao meu amigo Roberto Júnior e a você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Quero encerrar esse programa mandando um abraço para meu amigo Geraldinho da Top Massas. Geraldinho, muito obrigado. Seu livro está aqui, viu? Eu vou levá-lo e entregar em mãos. Grande abraço para você e toda a sua família. Mandar também um abraço para toda a equipe daqueles que fazem o Hotel Café com Leite. Dr. Queiroz, advogado, Cláudio da Abertura, na Rua Alencar Peixoto, Ana Lúcia, na Vila Carité, em Juazeiro do Norte, Sueli Machado, em Juazeiro, Patrícia Oliveira, no Campo Alegre. Mandar um abraço também aqui para Eleuton, lá na Montarte Inox, que nos acompanha diariamente. Antônio Lívio, em Crato, Odete, em Barbalha, Mariana Souza, na Ponta da Serra, no Crato, Dr. Luiz Carlos Saraiva, no Crato, advogado, sempre nos acompanha, também é secretário, me parece, é vereador na cidade do Crato e secretário de Cultura. Mandar um abraço para meu amigo Nelson e sua esposa Fátima, meu compadre Nelson, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E a você que nos acompanhou até agora, de segunda a sexta-feira, nosso programa é regional, você assiste na TV Café com Leite, TV Verde Vale, TV Cariri e nas redes sociais. Aos domingos, às 23 horas, não vá dormir sem tomar um cafezinho com leite. Gente, beijo a todos, fiquem com Deus, que Deus os abençoe, tchau!